Boa tarde a todos. Eu venho aqui hoje para me referir a um tema que é trazido pelo Bloco de Esquerda, o voto 044, que saúda a manifestação pela eliminação da violência obstétrica. A política nunca deve ser uma história individual. A política nunca deve ser feita por causa de uma pessoa ou de uma circunstância particular. É por isso que as leis são gerais e abstratas. Mas todos nós devemos estar atentos às mudanças das mentalidades e às mudanças da sociedade. Relativamente a esta questão da violência obstétrica, eu penso que esse é o caso. Quando estamos atentos à sociedade, estamos atentos aos sinais que a sociedade dá. Eu penso que a violência obstétrica é olhada hoje com outros olhos. Eu gosto de séries e, apesar da história nunca dever ser feita das séries que nós gostamos, é extraordinário que uma das séries mais impactantes do momento, A Guerra dos Tronos, que é gostada por homens e mulheres, nós andámos todos a vê-la ultimamente, passaram 10 episódios, e eu estava sentada em casa a ver e apercebi-me no primeiro episódio que ele tinha começado com um parto sangrento, muito cru e muito gráfico. E eu estava sentada em casa a olhar para aquilo e senti-me fisicamente mal, incomodada pela crueza das imagens. Fui vendo a série e no final da série, o último episódio foi exatamente, fechou o ciclo da mesma maneira. Rainhas a parirem filhos, mas com o parto exibido de uma forma muito crua, muito sangrenta e muito gráfica. E eu penso que qualquer mulher ou qualquer marido, companheiro, namorado que tenha assistido a essa situação sabe que aquilo não anda muito longe da verdade. E aquele é o panorama que se vive em grande parte do mundo não ocidental, onde as mulheres têm ainda aquele tipo de partos. No mundo ocidental, neste mundo em que vivemos, as mulheres já têm os seus filhos noutras condições. A nossa realidade, países evoluídos da OCDE, é de outras condições. Estamos a falar de uma outra coisa. Mas eu citei a Guerra dos Tronos também para vos suscitar interesse, mas por perceber que quando o assunto do parto é retratado daquela forma, numa série que é vista por milhões de pessoas, é porque a mentalidade está suficientemente madura para começar a falar de algumas questões referentes ao parto. E o tema que o Bloco de Esquerda aqui traz, sobre a violência obstétrica, não aquele tipo de violência, mas a violência que é praticada de formas mais suaves, mais sutis, mas ainda assim violência contra as mulheres, merece a nossa séria ponderação. É óbvio que o PSD é um partido central, moderado, nunca se revê no radicalismo dos termos em que o Bloco de Esquerda os apresenta, nomeadamente, ainda agora, a senhora deputada municipal sobre este tema, logo de entrada disse sair à rua. O PSD, obviamente, não se revê nos termos em que é apresentado, mas a causa da violência obstétrica contra as mulheres é uma causa que ao PSD, enquanto partido personalista, diz muito. Nesse sentido, o PSD vai votar a favor da proposta do Bloco de Esquerda, não acompanhando, como é óbvio, os exatos termos em que o faz, mas assinalando a nossa profunda preocupação contra todas as mulheres que são vítimas de violência obstétrica. 2 ou 3 notas finais. A primeira é que, ao contrário daquilo que o manifesto diz, a posição do PSD não é contra os médicos, como é evidente. Aquilo que não pode o PSD deixar de acompanhar é a violência que é perpetrada contra as mulheres. E é sobre isso que temos, como sociedade, de trabalhar, mas trabalhar com os médicos, com as instituições que estão no terreno,
aperfeiçoando nomeadamente o que se considera ser violência obstétrica, para não estar a tratar como violência aquilo que não é, porque, como é óbvio, uma mulher que entra num hospital tem de ver a sua vontade respeitada, mas também tem de respeitar e ouvir aquilo que os médicos e os profissionais da área conhecem melhor do que ela. Mas esse trabalho tem que ser feito com as mulheres, com os médicos. E uma nota final: alguma coisa de perverso se passa nos hospitais portugueses, públicos e privados. Há uma absurda taxa de recurso à cesariana que põe em causa a vida das mulheres e das crianças. Alguma coisa profundamente está errada na natalidade em Portugal, e é sobre isso que gostaríamos de trabalhar em prol das portuguesas e dos portugueses. Obrigada. Obrigada.